boa noite. Pessoal do Face, tá me escutando bem? Face, tá me escutando bem? Pessoal que tá entrando aqui no Face, se puder me dar um oizinho aí, porque mudou o layout aqui de uma atualização que o Facebook fez e eu tô meio perdida aqui. Ah, agora vi. Oi, boa noite, tia. Tudo bom, tia Lô? Que bom que vocês estão aqui. Beleza, agora comecei a ver. Vamos conectar o Instagram ainda, porque o Instagram é mais rapidinho, eu sempre conecto o Face antes. Vocês estão me escutando bem aqui no Facebook? Oi, Ana! Altair, gente, quanto tempo! E aí, tudo bem? Boa noite! Tchauzinha, Alba! Tia Ana, que bom ter vocês aqui! Muito obrigada! Vocês estão me escutando bem aqui no Instagram? Eu tô pelo Instagram e pelo Face ao mesmo tempo. Então, eu peço para que só vocês coloquem aí um ok, que estão conseguindo escutar bem, que tá tudo certo. Só pra gente ver se tá tudo certo mesmo. Sabrina, que bom, Sassá, ter você aqui. Oi, pai. Boa noite. Ah, beleza, Aninha, obrigada. Ana falou que tá tudo certo aqui pelo Instagram. Saudades, amiga, também tô. Deixa eu ver só aqui pelo Facebook se tá tudo certo, porque parece que deu uma travadinha. Mudou, gente, o layout aqui do Facebook. Então eu tô tentando me bater ainda um pouco. Mas vamos lá. Eu vou esperar mais um minutinho o pessoal ir entrando, tá? E daí daqui a pouco a gente já começa. Enquanto isso, vão me falando, gente, porque foi uma disputa muito acirrada. Eu não imaginei que esses dois temas ia fazer tanto sucesso. A gente faz votação no Instagram da Organideia, no meu pessoal, no Facebook também, meu pessoal, no WhatsApp, a gente faz votação em vários lugares. E, gente, quando eu achava que um lugar ia desempatar, daí, de repente, o outro lugar, putz, batia. Eu falei, que é isso? Por 4 votos, a autocobrança ganhou. Realmente foi, assim, impressionante. Tá todo mundo aí se chicoteando pelo jeito, hein? Meu Deus. Bom, mas vamos lá, né? Bom, o Facebook aqui, realmente, ele não tá me respondendo muito bem, não. Mas eu vou ir tocando, tá? Pessoal, vocês que estão entrando pelo Face, vão só me dando um ok pra eu saber se vocês estão escutando bem, se tá tudo certo, porque pra mim aqui não tá aparecendo muita coisa. Mas vamos lá. Foi seu tema, Ana? Você votou nesse? Pois é, gente. Nossa, autocobrança. Caramba, é um tema bem complexo, né? E tem muita gente, principalmente agora que tá em casa, que fica se cobrando, né? Fica se cobrando de tudo, de que não tá dando conta, de que eu teria que ir, se eu tá trabalhando, eu teria que... E assim por diante, Mas, vamos lá. Eu separei alguns temas aqui pra gente conversar sobre autocobrança, mas eu queria que agora, nesse primeiro minuto, para quem já entrou, pudesse mandar algumas perguntas por aqui, tá?
Pamela, eu queria que você me falasse autocobrança relacionada a tal coisa, porque eu tô sofrendo disso, porque eu gostaria de saber disso, essas coisas assim, tá bom? Eu realmente tô olhando aqui, eu não tô nem conseguindo receber as mensagens do pessoal. Ah, tá ótimo. Ah, beleza. Agora que veio sua mensagem, alô, dizendo que tá ótimo. Então tá, ok. Tá meio atrasado aqui o Facebook, tá? Então, se eu demorar pra responder vocês, fiquem tranquilos, porque eu tenho que esperar a boa vontade dele aqui. Qualquer coisa, se eu não responder vocês em live, eu respondo vocês depois individualmente, tá? Por WhatsApp ou por Messenger e a gente vai conversando. Seja bem-vindo, Jane! O Bruce tá aqui também, Bruce! Que bom! Que bom, gente! Muito bom. Então vamos lá. Ó, a Ana até já mandou uma autocobrança em relação com autoestima. Gente, esse é um dos tópicos que eu coloquei aqui, Ana. Quer ver? Autocobrança e autoestima. Nossa, foi assim, ó. Certeiro isso, Aninha. Eu coloquei autoconfiança, porque tá muito ligado ao processo da autoestima, né? Então, isso tem muito a ver. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre isso, gente. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que assim, ó, existe uma romantização que uma amiga minha, a querida, Kel, falou. Porque, essa live, antes de qualquer coisa, eu quero oferecer para duas pessoas bem especiais que estavam comigo agora à tarde e que me ajudaram com uma série de perguntas aí para contribuir para a gente colocar algumas pautas aí. Então é a Raquel, que estava comigo, minha querida amiga, arquiteta, quem precisar de arquiteta, gente, ela é fabulosa, arquiteta de interiores. E o Mikael, que é do Enneagrama, lá de Blumenau, ele também estava comigo agora à tarde, e a gente montou todo mundo junto essa pauta aqui, porque a gente estava na expectativa, qual que vai ganhar? Procrastinação ou autocobrança? Procrastinação. Até que saiu ali e a gente conseguiu definir. Então, super dedico a vocês, meus amigos queridos. Vamos lá. A gente estava falando hoje justamente sobre isso, tá? Que a autocobrança tem um processo de romantização acontecendo, né? Parece que ficou meio que normal falar que eu me cobro muito, eu preciso dar conta disso, eu preciso dar conta daquilo. E por aí vai, né? Parece que ficou quase que meio igual com o processo da ansiedade, né? Eu tô ansioso, eu sou ansiosa, eu sou... E parece que a gente já virou normal falar essas coisas e se cobrar aí, né? Só que a gente também nunca parou pra perceber direito o quanto machuca. O quanto a autocobrança nos machuca, o quanto a ansiedade nos machuca, por mais que tenha viralizado meio que, né? Tipo, tá todo mundo falando disso, todo mundo tem um pouco de ansioso. Se você não tiver um pouco de ansiedade, você não tá vivendo no mundo de hoje. Se não se cobrar um pouco, você também não tá vivendo no mundo de hoje. E isso meio que banalizou, né? Oi, Marquito, boa noite. Oi, Dirce. Isso meio que banalizou. E o quanto isso realmente tá influenciando muito nas nossas vidas, de uma maneira muito ruim, mas muito ruim. Porque assim, veja, virou normal a gente se cobrar pelo fato de... eu preciso estar sempre atualizada com as notícias das coisas que estão acontecendo. Eu preciso estar sempre me qualificando profissionalmente para não ficar para trás. Eu preciso dar conta da minha casa, dar conta dos meus filhos, da educação dos meus filhos, dar conta de mim, né? Para nós mulheres, principalmente, a gente exige muito aquela questão de... gente, meu cabelo tem que estar bom, eu tenho que estar com a unha feita, eu tenho que estar apresentável, eu tenho que estar maquiada, tenho que estar com roupas bonitas, tenho que estar... E é sempre se cobrando, a gente está sempre se cobrando. Se cobrando em ser um bom profissional, se cobrando em ser uma boa pessoa, de ética, de correta, de não deslizar nunca, de não errar nunca. Parece que a gente está sempre o tempo inteiro se cobrando, né? Só que a gente paga um preço alto por isso, porque você não consegue muitas vezes focar naquilo que você quer.
naquilo que te dá prazer, naquilo que te dá desejo. A gente fica muitas vezes só parece que cumprindo obrigações. De tanto que o nosso preciso fazer isso, eu preciso, nananã, eu preciso, eu tenho o que. Chega uma hora que parece que você não tá mais vivendo, você tá só cumprindo obrigações. Vocês já tiveram essa sensação? De que parece que vocês estão só cumprindo uma rotina que vocês planejaram, uma obrigação. E a culpa que corrói, né? Ainda tem isso, é a que ela falou. Fora que, assim, quando a gente se cobra muito, se exige muito, dificilmente você vai dar conta de tudo, porque, gente, não tem como ser perfeito. A autocobrança, ela tá muito ligada em você buscar perfeição das coisas. Oi, boa noite, mami. em dar o melhor, assim, eu preciso ser a melhor profissional, eu preciso ser a melhor mãe, o melhor pai, eu preciso ser o melhor dona de casa, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso cuidar de mim, eu preciso, e daí você fica assim o tempo inteiro. E é óbvio que a gente não consegue ser perfeito em tudo. E essa culpa que a Kel colocou, muito bem imposto ali, é o que dói, é o que machuca. Porque daí você fica, ó, se chibatando. Você mesmo tá se chibatando. A autocobrança é isso. É você ficar se chicoteando o tempo inteiro. Por coisas às vezes bobas, por coisas pequenas, por coisas que você acha que você tem que fazer. Mas talvez você nunca tenha parado para se perguntar o que você realmente quer fazer. O que realmente te dá prazer em fazer. Ah, Pamela, então você está querendo dizer que a gente tem que viver agora para atender os nossos prazeres e... Então tá bom, eu não gosto de trabalhar, não vou trabalhar e é isso aí, tá tudo assim, ok. Não, não é assim. Mas é procurar algo que te dê prazer para trabalhar. É diminuir um pouco as tuas expectativas de conseguir atingir tudo. Ser 100% perfeito em tudo. Tá? A autocobrança, gente, ela tá muito relacionada com o perfeccionismo. Esse é um dos temas que eu vou colocar para votação mais para frente também. Então, é importante a gente pensar nesse processo da romantização da autocobrança, porque é exatamente isso. O quanto já tá ficando normal se autocobrar. Se autocobrar, ficou meio redundante, mas o quanto já está ficando normal você ficar o tempo inteiro se criticando. Né? Isso é bem importante. Bom, da onde que vem a autocobrança, gente? A autocobrança, ela vem de vários lugares. A gente aprende a se cobrar. Como que funciona? Tá? Funciona mais ou menos assim. Vamos falar no famoso Freud agora. O Freud diz que a gente tem um id, um ego e um superego, tá? O id é o nosso inconsciente. Pensa a gente quando criança, ou pensa numa criança qualquer. A criança não tem filtro. A criança, ela fala o que dá na telha, ela faz o que dá na telha, ela é alegre, ela é espontânea, ela é autêntica. Às vezes ela faz umas, né, fica meio mimada, mas ela é ela, tá? A essência tá ali. Ele diz que isso é o id, tá? Que é o nosso inconsciente. Só que daí a criança ela vai sendo educada pela família, pela escola, pela sociedade. Ela vai sendo educada no sentido de que tenho que me enquadrar para ser aceita, né? Não posso ficar fazendo o que eu bem entendo, eu tenho que fazer coisas que as pessoas gostem, para que elas continuem me amando, porque eu quero o amor dessas pessoas, porque essas pessoas são importantes para mim. E daí ela começa a se moldar, daí a criança começa a se moldar. E é aí que começa a ser formado dentro da mente o superego, que o Freud diz, que é aquela parte da nossa mente que dá as nossas regras, que fala de ética, que fala de moral, que fala do que é certo, que fala do que é errado, que fala do que pode e do que não pode fazer. Esse é o superego. Então o id
tem a ver com a essência, tem a ver com a criança, com a espontaneidade, né? A coisa sem limite, vamos dizer assim. Daí vem o superego, que dá os limites, que diz que pode, o que não pode, as regras, aquela coisa toda. E no meio do caminho, nós temos o ego. O que é o ego? Que todo mundo fala. O ego é o cara que vai negociar entre o id e o superego. Ele vai fazer essa negociação. Então, peraí. Não, veja, vamos atender aqui o superego tem razão, porque veja, se a gente não fizer o que estão esperando aqui da gente, a gente vai passar vergonha, daí vai ser muito pior para nossa autoestima. Ele dá aquela negociada e o id sai de cena, e o superego fica. Daí, de repente, ele fala, não, mas peraí, a gente também precisa de um pouco de alegria, né, gente? Vamos viver, vamos se divertir, né? Daí ele vem pro id, vem pro instintivo, pra criança, para aquele processo mais autêntico. Só que, se você for parar para pensar, pare um pouco. E veja se o seu ego hoje, ele não negocia muito mais a favor do superego, que é o dos controles, das normas, do que pode, do que não pode fazer, do que do id, que é o da criança, que é da essência, que é da autenticidade. Perceba. A gente está muito mais ligado, o nosso ego, e parece que ele dá muito mais bola para o nosso superego do que para o nosso id. E a gente paga um preço por isso, porque daí a gente fica se cobrando, porque o superego, lembra, né? É a cobrança. É o que eu gosto, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, as normas, as regras. E a gente fica o ego está muito mais destinado para aquele processo ali. E é aí que vem todo o processo da cobrança. E o nosso grande desafio é a gente conseguir sair um pouco do ego, do superego, que estão ali grudados, fizeram uma aliança forte, e ir mais para a essência, para o id, para a leveza, para a autenticidade, para a empatia, para a alegria, que é a criança. Que é quando a gente é criança, a gente é assim. Esse é o nosso grande desafio. Fazer esse equilíbrio. Hoje, a gente está muito mais aqui, a gente tem que ir mais para cá, um pouquinho, né? Como que a gente faz isso? Uma outra questão, hoje à tarde também, que nós, entre amigos ali conversando, a gente colocou assim, qual que é a diferença de autocobrança para autocrítica? Vocês têm mais ou menos ideia da diferença de autocobrança para autocrítica? O que seria? É sutil, mas existe essa diferença. A autocobrança, gente, ela vem normalmente com a falta de disciplina. A autocobrança está muito ligada com a falta de disciplina. Por exemplo, putz, eu tinha que ir malhar e não fui. Eu tinha que fazer exercício e não fiz. Eu tinha que responder aquele e-mail e não respondi. Eu tinha que começar a me alimentar direito, não estou fazendo. Isso tudo tem a ver com disciplina. Percebam? Então, a autocobrança ela está muito ligada com a disciplina ou a falta dela. A gente falta com disciplina em algumas coisas que a gente se propõe a fazer e daí gera aquele processo de autocobrança. Agora vamos ver a diferença de autocrítica. Autocrítica, ela tem muito a ver com o processo de desvalorização. É você criticar a sua pessoa. É você criticar você mesmo, né? Tipo, vamos supor que eu tinha que ter comido direito e ter feito exercício e eu não fiz nenhuma dessas duas coisas. Daí eu fico me cobrando, por que eu não fiz? Mas eu deveria ter feito, mas eu não poderia ter deixado. Não, isso é autocobrança. Agora a autocrítica, ela normalmente vem depois da autocobrança, que é aquele negócio assim, nossa, Pamela, você não dá pra confiar em você. Olha, de novo você tá fazendo isso. Sério. Como que você... Não adianta, Pamela, esquece. Olha, não dá pra confiar, não tem como resolver isso porque você não faz o que tem que ser feito. Ela começa a falar de você pra você. Então é um autoflagelo, é uma alta desvalorização. E com isso você vai perdendo a tua autoconfiança. É aí que tem a ver, Aninha, com a pergunta que você falou, da autoestima, né? A relação da autocobrança com a autoestima. É por causa disso.
Porque essa autoestima, ela tá muito conectada com o processo da autocrítica. E a autocrítica é a gente se desvalorizar. Ai, Pamela, mas isso quer dizer que não é bom ter autocrítica na vida? Não, é super bom e é muito importante. Você precisa, às vezes, olhar com mais criticidade para você. Mas a criticidade, ela não necessariamente te leva a se punir, a se culpar. É diferente de, por exemplo, eu olhar a situação e falar assim, eu não fiz exercício e nem comi direito mesmo essa semana. Isso é uma autocrítica, você está fazendo uma autoanálise. Você está sendo criterioso, pensando e analisando um fato que aconteceu. Agora a crítica negativa, isso é a crítica positiva. Agora a crítica negativa é você falar assim, ai, mas você também nem problema. Tudo que você se compromete, você não faz. Entende? Isso é a crítica negativa. Você não precisa se culpar. A culpa não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, vai te levar aos piores lugares de você mesmo. Porque você vai começar a ficar tão mal, que isso vai começar a puxar outros sentimentos. De tristeza, angústia, de ansiedade. E aí começa a travancar todo o processo. Então essa é a diferença entre autocobrança e autocrítica. Autocobrança tem a ver você se cobrar. Eu deveria ter feito algo. É sempre quando envolve principalmente a falta de disciplina. E autocrítica é quando você faz uma autodesvalorização. Quando você critica a sua própria pessoa. Tá? Que daí tem a ver com o processo da autoestima e da autoconfiança. Porque você vai perdendo a autoconfiança. Quanto mais você se autocritica, mais você vai perdendo a sua confiança. Tá? Isso também é bem complicado. Gente, beleza até aqui? Deixa eu ver aqui os comentários. Quanto mais o homem crescer no verdadeiro conhecimento e quanto mais ele usar seu poder de maneira construtiva, mais abundância ele irá criar no círculo de sua expressão em seu próprio mundo. É verdade, Dirce. Muito bom mesmo. É por isso que a gente tá aqui, né? Todo mundo junto, reunido e misturado. Pra poder crescer juntos, porque crescer sozinho é muito difícil. E dói muito mais. Essa autocrítica, ela exagera quando a gente tá sozinho. A gente se critica normalmente muito mais. E quando você tá com outras pessoas, até para dividir as suas angústias, parece que você divide o sofrimento também. O peso fica mais leve, sabe? Então, evoluir em grupo é muito bom. E até por isso que agora em maio a gente vai lançar os novos produtos da Organideia. E dentre eles a gente tem um programa chamado Aprofundar, que a gente criou grupos justamente para a gente evoluir juntos. Então a gente vai ter um grupo só da mente, que a gente vai conhecer melhor a nossa mente, outro só das emoções, outro só sobre energia, outro só sobre espiritualidade, outro só sobre corpo. Então a gente se encontra periodicamente e observa como que cada um desses temas eles acontecem dentro da gente e juntos a gente vai achando soluções para os nossos problemas do dia a dia relacionados com aqueles temas. É bem legal, é um programa bem diferente, vai ser bem acessível aí. Justamente porque a gente acha exatamente isso, Dirce, que crescer sozinho é muito mais difícil, né? Você indicaria algum exercício, tarefa para diminuir a autocrítica? Sim, indico sim. Por exemplo, quando você... A primeira coisa para a gente acabar com esse processo da autocobrança, autocrítica, é você tomar consciência de que você está fazendo isso naquele momento em que está acontecendo. É tomar consciência. Porque muitas vezes a gente não toma consciência. A gente deixa as coisas acontecerem. E quando vê, fala, nossa, por que eu fiz isso? E daí, quando a ficha cai, já é tarde, não dá tempo de mudar. Então, você começar a se autoanalisar na hora em que as coisas acontecem e tomar consciência, você tem mais chance de cortar naquele momento o teu processo de autocobrança. Vou dar um exemplo. Gente, eu vou dar um exemplo muito bom que me aconteceu hoje. Vou usar esse exemplo. Fresquinho, tá fresquinho pra vocês.
Bom, para quem não convive comigo, né, eu sou uma pessoa extremamente detalhista, né? E eu sempre me cobrei muito. No entanto, que todos os temas que eu trago aqui para vocês são temas que eu já tive que trabalhar em mim para conseguir superar, tá? E todo dia a gente vai se superando, porque tem as recaídas, né? É normal. Mas assim, essa autocobrança, por exemplo, como que ela se manifestava muito em mim? Ai, tem que fazer. Puxa, eu vou fazer uma live. Beleza. Mas qual é o tema? Não, eu preciso saber com pelo menos 2 dias de antecedência. Porque eu preciso me organizar, porque eu preciso planejar essa live, porque eu preciso ver como é que vai acontecer, porque eu preciso. E se me fizerem tal pergunta, e não sei mais o que. Então eu ficava sempre muito preocupada com esse processo, sempre me cobrando muito. E daí hoje eu resolvi colocar para votação de propósito, em cima da hora, procrastinação e autocobrança. Daí eu cheguei lá na casa desses meus amigos à tarde e a minha amiga perguntou assim, a Raquel, já tá com tudo pronto? Pô, o que você fez? Você deixou pronto tanto a autocrítica quanto a autocobrança? Tanto a autocobrança quanto a procrastinação? Você já deixou pronto as duas coisas? E daí eu falei, não, isso é uma raridade. Eu não me planejei pra nada do que conversar. E daí ela me olhou, né, amiga? Ela tá aqui me assistindo. E daí eu falei, mas isso é uma superação pra mim, porque eu sempre fui muito detalhista e sempre quis controlar as coisas. Sempre quis fazer com que eu pudesse deixar tudo o mais controlado possível para que aquilo não saísse do script, para que não desse problema, para que não desse erro. E daí eu falei assim, mas vocês dois aqui agora, vocês podiam me ajudar a criar a pauta, né, da autocobrança. O que vocês gostariam de ver numa live sobre autocobrança? E daí eles começaram a falar. E a gente começou a criar a pauta juntos. E hoje, olhando para essa pauta agora, ela tá muito mais completa do que se eu tivesse feito sozinha. Porque tem vários assuntos que a gente colocou aqui que eu não teria pensado. Você viu que interessante? Às vezes a gente só precisa deixar as coisas fluírem. Às vezes a gente não precisa tentar planejar, tentar organizar, se cobrar por não estar conseguindo fazer determinadas coisas. A gente não precisa disso. Às vezes a gente só precisa deixar fluir, que as coisas vão vir. Claro que a gente está falando, né, não é de tudo na vida, você precisa ter um mínimo de programação e de planejamento. Mas tem certas coisas, por exemplo, assuntos que você já domina, por que você precisa estar com tudo controlado? Se cobrar de que, ai meu Deus, eu não fiz ainda a pauta e agora, não. Eu poderia ter feito isso hoje à tarde, mas não. E aconteceu da melhor maneira possível. É confiar um pouco mais em você, é confiar um pouco mais nas situações. Diminuir a autocobrança, quando a gente se cobra muito, gente, é porque falta autoconfiança. É porque falta... autoconfiança tem a ver com autoestima, é porque tá faltando autoestima. É porque de alguma maneira você acha que é melhor ter tudo controlado. É melhor que tudo saia como planejado. E se alguma coisa não sai como planejado, você se cobra do porquê que aquilo não saiu daquela forma. Você se cobra do porquê que você não está dando conta. Do porquê que você não está atendendo as expectativas. Você se cobra. Então, Aninha, respondendo a sua pergunta, como diminuir a autocobrança? Primeira dica, tome consciência na hora que ela estiver acontecendo. Na hora que aconteceu, você fala, opa, peraí. Por que eu tô me chicoteando? Vamos. Parou. Deu. Foi. O que você tem que fazer agora? Vai dar pra fazer? Não vai. Paciência. Não deu. Pronto. Vai se cobrar do quê? Isso é muito importante pra você? Você precisa muito fazer? Sim. Então tá bom. Então vamos planejar, vamos programar um outro momento. Tá bom, vamos lá. Vai chegar na hora, não vai fazer de novo? Opa! Daí você já tem que começar a ver o porquê que você já tá fugindo da tarefa. E daí normalmente envolve as nossas emoções.
que normalmente a gente não entende elas. Mas quando você começa às vezes fugir muito de alguma tarefa, quando você começa a procrastinar, olha aí o spoiler já de quinta-feira. É por causa das tuas emoções. É porque você não está conseguindo de alguma maneira lidar bem emocionalmente com aquela tarefa que você executar, mas você nem se deu conta disso de forma consciente. Bom, isso tudo tem a ver com cobrança. Deixa eu só ver se alguém faz mais alguma pergunta aqui. Oh, a Mi tá aqui, entrou, que bom. Bom saber a diferença entre autocobrança e autocrítica, bem esclarecedor. Ah, legal, Jane. Coragem de se expor, né? Meu pai falou, é isso aí, tem que ter coragem de se expor. E eu vou contar um segredo pra vocês. Vou abrir meu coraçãozinho, ó. Pra mim sempre foi muito difícil eu recebi críticas das pessoas. Sempre foi, porque eu sempre quis tudo muito perfeito. Eu não gostava de errar. Eu acho que ninguém gosta de errar, né? Mas eu nunca lidava bem muito com os meus erros, porque eu já me criticava muito. Daí ainda quando alguém me criticava, nossa, daí parece que era o fim, né? E o fato de hoje eu estar aqui fazendo essas lives, e às vezes sem muitos detalhes e muitas programações e tudo, é uma forma de eu lidar com a minha autocobrança. É uma forma de eu conseguir superar a minha autocobrança. Porque no momento em que você se cobra em querer fazer as coisas da melhor maneira possível e de repente você se vê numa situação que você simplesmente só vai e faz, dá medo, dá muito medo. Você não sabe o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, você se coloca numa situação que você é obrigado a lidar com aquilo ali. Você é obrigado a se expor, você é obrigado a entrar em contato com aquilo que mais te incomoda de você mesmo. Que é a coragem de se expor ali, meu pai falou. E são poucas as pessoas que têm coragem de se expor. Coragem de se expor emocionalmente, coragem de se expor para trabalhar os vícios do ego dela, da personalidade dela, dos medos dela. Gente, para você superar um medo, você tem que enfrentar o medo. E enfrentar ele significa trazer ele para perto de você, olhar para ele e passar por ele, superar ele e não simplesmente ignorar ele. E se você tem problema com a autocobrança, se você se cobra muito, isso tá ligado a algum medo teu. Qual é o medo que você tem? Por que você se cobra tanto? Você já parou para pensar? Essa cobrança, ela é realmente necessária? Ela realmente muda os teus resultados ou ela mais te prejudica na forma de você ver você mesmo? Ela prejudica a tua autoconfiança? Presta atenção nisso. Vamos ver aqui. Eu também passo por isso. Percebo que minha autocobrança e autocrítica são bem mais frequentes do que eu gostaria. É bem comum isso, gente. É possível a pessoa simplesmente perder sua essência por ter muita autocobrança? Sim! Aninha, você tá com cada pergunta hoje, hein, minha amiga? É super possível, gente. Na verdade, assim, a gente não perde a nossa essência, tá? A nossa essência sempre vai continuar ali com a gente. Mas o que acontece muitas vezes é de a gente se desconectar dela. Você fica tão presa no eu tenho que, eu deveria, eu preciso, que você esquece do eu quero, que você esquece do eu gosto. O eu quero e eu gosto, ele tá ligado com a nossa essência. Ele tá ligado com a leveza da vida, com a flexibilidade. Porque olha só as características da autocobrança, que eu até escrevi aqui, ó. Aqui, ó. A autocobrança, ela gera tensão. Por mais que você, às vezes, não cobre a outra pessoa, só de você estar se cobrando, você já deixa o ambiente tenso. Então, ela já tem uma tensão ali no ar, né? A autocobrança sempre é rígido, é inflexível. É sempre ou não é, fez ou não fez, deu conta ou não deu conta, não tem o meio termo.
Você não olha para você com meio termo. Você não olha para você com carinho. Você não se perdoa. Quando você começa a se cobrar, você esquece de se perdoar. De que você é ser humano. De que você tem falhas. De que você tem emoções e que talvez naquele momento você não estava bem emocionalmente. E tá tudo bem. Tá tudo bem não estar bem emocionalmente 100% das vezes. Porque assim, as nossas emoções são assim, nós somos assim. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Muitas vezes não chegamos ao autoconhecimento, somos motivados pelas necessidades de agradar. A Ju falou aqui. Sim. Eu não entendi muito bem, Ju, a correlação que você quis fazer. Mas eu acredito que você esteja falando que muitas vezes a gente não olha para dentro, porque a gente está sempre olhando para fora, procurando agradar os outros. Parece que tem uma eterna carência dentro da gente, né? Que faz com que a gente não olhe para quem a gente é, porque a gente quer, porque a gente gosta. Acho que é mais ou menos isso, né? A tua colocação, depois me corrige aí. Eu queria expor uma coisa para vocês aqui, gente, que eu acho bem importante. Bem importante, tá? Me diz uma coisa, vamos fazer uma votação rápida aqui. Vocês acham que a autocobrança, ela acontece mais em homens ou em mulheres? Acabei de ver, Ju, a gente conversa sobre isso depois, tá? Vocês acham que a autocobrança, ela acontece mais em homens ou em mulheres? Respondam aí, vamos ver o que nós temos. A Ana falou mulheres. Tá. O que mais, gente? Minha mãe também falou mulheres, a Jane também falou mulheres. Homens, cadê vocês? Vocês não vão se manifestar? Vocês acham que também é em mulheres? Ou é em homens? A Ana Maria também, a Kel também. Por ser mãe, esposa, profissional. Uhum. Mulheres, a Deise falou, Deise, que bom que você tá aqui, que saudades. Mulheres, tá todo mundo achando que é mulheres. Beleza. É interessante, né? Como as coisas acontecem quando a gente faz essa pergunta. Porque assim, ó, a autocobrança, a pergunta foi, a autocobrança acontece mais em homens ou em mulheres? E tá todo mundo falando mulheres. Mas, veja, a autocobrança, ela acontece nos dois, homens e mulheres. Porém, as mulheres expressam mais o processo da autocobrança. Ó, vamos ver, o homem se manifestou. A autocobrança aumenta a carga que carregamos e depende de quanto somos severos, homens e mulheres. É isso aí, papita, muito bom. Então, veja, acontece nos dois sexos. Só que a intensidade da autocobrança acontece tanto em homens quanto em mulheres. A diferença é que muitas vezes as mulheres se expressam mais, elas se colocam mais, tá? E elas falam, né? Ai, porque eu tô sobrecarregada, porque eu não dei conta disso, porque eu não dei conta daquilo. Mas tem um porém. E os homens, normalmente, eles são mais quietos, né? Eles ficam mais... É uma autocobrança velada, assim, né? Ele não expõe muito. Às vezes, ele fica ali dentro, na cabeça dele, se cobrando, mas às vezes ele não verbaliza. Como a mulher verbaliza mais, porque a comunicação dela é assim, a gente enxerga mais, tá? Mas os homens também se cobram muito. Só que as cobranças são diferentes. Se a gente for ver pela quantidade de cobranças, talvez a mulher tenha mais, uma variedade maior de cobranças, tá? Do que os homens, né? Cobrança em cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar do trabalho, cuidar de si mesma, cuidar das unhas, cuidar do cabelo, cuidar, né? E todas aquelas coisas. Talvez ela tenha uma variedade maior
de coisas para se cobrar. Mas tanto homens quanto mulheres se cobram. Os homens, por exemplo, ó, ele tá falando aqui, ó, os homens guardam e sofrem por isso, exatamente. Só que olha, por exemplo, o tipo de autocobrança masculina. É muito assim de... Eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso dar segurança para a minha família. Eu preciso dar conta de fazer as coisas acontecerem na minha família. Eu preciso me destacar no trabalho. Basicamente, os homens eles acabam se cobrando muito pela sustentabilidade da família, tanto financeira, tudo ali, né? Principalmente a parte financeira, e a sustentabilidade, a segurança e o trabalho. Tá? Então, normalmente são essas duas demandas. Existem outras? Claro que existe. Mas normalmente ele se atém mais a essas duas. E às vezes o nível da autocobrança, a intensidade, é mais alta até do que a da mulher. Só que é velado, eles não falam, eles não expõem. Tá? E a da mulher, a variedade é maior, tem mais coisas para se autocobrar. E ela tem o costume de falar mais, de se expor mais, então a gente acaba enxergando mais esse processo também. Tá? Mas a autocobrança acontece em homens e em mulheres. Tá? E às vezes numa intensidade maior até em homens. Tá? Não é numa frequência maior, é numa intensidade do sentir a autocobrança maior. Agora eu quero perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês acham que a autocobrança, ela impacta nos relacionamentos? E como que isso acontece? O que vocês acham? Cri, cri, cri. Ai, gente, eu gosto tanto que conversem comigo, vocês não fazem ideia. E às vezes na live demora, né, pra até sair os comentários aqui. Ó, meu pai falou, estou aprendendo a me expor e chorar livremente. É isso aí. Gente, os homens seguram muito as emoções, muito. Eu ainda quero fazer uma live só para homens e sobre emoções. Sério, meu sonho é fazer um negócio desse. Porque vocês não fazem ideia do quanto eles sofrem. Só que muitas vezes a gente banaliza porque eles não verbalizam isso. Só que na hora que eles começam a verbalizar, é que você começa a ver a intensidade do sofrimento de muita coisa que é segurado. Sim, porque a mulher tem muitos afazeres e muitas responsabilidades. Tenso. Ó, o impacto da autocobrança nos relacionamentos, né? Se a gente for olhar. Gente, vamos ser bem sinceros e bem realistas agora. Quem cobra de si, cobra do outro. Não tem jeito. Pode não cobrar, às vezes, verbalmente. Mas ele vai cobrar de maneira inconsciente e o outro vai sentir. Eu já vou explicar como e por quê. Agora vamos pensar. Se eu sou uma pessoa que estou sempre falando assim, preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, é necessário, é preciso, nananana. Se eu tô sempre assim, o que eu espero dos outros? O mínimo é que os outros também façam isso, certo? Tipo, é básico. Mas não é básico. Porque quem está pensando e sentindo a autocobrança sou eu, não é o outro. Mas eu acho que não, que é normal. Que como assim? O outro também tem que, né? Imagina. E daí eu, sem querer, acabo cobrando ele. Ou às vezes eu não cobro. Mas a pessoa que tem uma autocobrança muito elevada, o que ela faz? Lembra que a gente comentou? Que normalmente a pessoa fica tensa, rígida, inflexível. Pensa você no mesmo ambiente convivendo com essa pessoa. Pensa isso. Você no mesmo ambiente convivendo com essa pessoa. Pessoa tensa, rígida, inflexível. O rosto dela já vai ficar mais assim, ó. Já vai ficar mais franzido, já vai ficar mais tenso. Os ombros mais assim. Tudo já começa a mudar.
Percebam isso, tá? E daí, só de você às vezes olhar pra pessoa, qual é a energia que você recebe olhando pra pessoa? Gente, já é uma energia mais tensa, já é uma energia mais rígida, mais inflexível. Percebem isso? Então, não tem como a autocobrança não influenciar nos relacionamentos. Ela vai influenciar. E ela vai influenciar muito. Não ache que você está se cobrando sozinho e que está tudo bem, que ninguém tem nada a ver com isso. Porque você está o tempo inteiro influenciando mesmo em silêncio. As nossas energias não mentem. Aquilo que você está sentindo é o que você está emanando de você. Sendo que às vezes você nem abriu a boca. Então presta atenção nisso. Tá? A autocobrança ela influencia demais. Porque o que é normal para você se cobrar, você acha que também é normal para o outro, que ele também deveria pensar assim. Às vezes você nem toma lucidez de que você está cobrando o outro. Mas é batata, gente. Quem cobra de si, cobra do outro. Quem cobra de si, cobra do outro. E ó, cobrança já não é uma coisa boa, né? Quando você abre o teu e-mail e vê um boleto, uma cobrança, ai meu Deus, nunca soa algo bom e gostosinho. Então já é tenso o processo. Aceitação de como eu sou e aceitar o próximo exatamente como ele é. Exatamente, só que a teoria é muito bonita. Agora vai fazer na prática. É um desafio. A gente sabe que a gente tem que se aceitar tal como a gente é e aceitar o outro tal como ele é. Vai fazer isso. E a gente só percebe que não estamos fazendo isso quando a gente já tomou porrada na cabeça. Quando a gente já fez uma burrada e aquilo voltou contra nós. É muito sério esse processo. É muito sério. Deixa eu ver se tem alguma coisa bem importante aqui. Recapitulando, vamos ver. Da onde vem a cobrança, né? A autocobrança. Então, vem da gente querer buscar a perfeição, da gente querer dar conta de tudo, da nossa criação, da forma como a gente foi criada, do quão críticos nossos pais eram, né? E às vezes eles são dessa forma porque eles também foram criados dessa forma, né? Então, você aceitar isso e olhar com mais carinho para eles também nessa situação é muito importante. Ó, a Raquel falou assim, quando a gente tá surtando por dentro que os outros não estão fazendo o que esperamos, que percebemos que estamos cobrando. Nossa, complexo o raciocínio, mas é isso aí. Muitas vezes a gente não expressa essa autocobrança, falando, por que você não fez isso ainda? Mas o outro, às vezes só de te olhar ou de estar no mesmo ambiente que você, ele já tá sentindo que você tá cobrando ele de alguma forma. Às vezes é pelo um olhar, pela uma respiração mais ofegante, tem tudo isso, né? Gente, agora eu queria assim, ó, porque o nosso tempo já tá no final, eu queria deixar uma coisa bem, que ficasse bem clara para vocês em relação à autocobrança, tá? A autocobrança, ela é uma não aceitação. Ela é uma não aceitação do momento em que você tá, das coisas que aconteceram ou que deixaram de acontecer. Ela é uma não aceitação do teu estado naquele momento, da tua performance naquele momento, que você não aceitou, que você está se cobrando. Ela é uma não aceitação da realidade que você está vivenciando. Ela é uma não aceitação das tuas emoções, que você não aceitou às vezes a tua emoção naquele momento, que você estava mal, mas que você estava se obrigando a fazer. Então a autocobrança, ela é sempre uma não aceitação, ou de si mesmo, ou dos outros, ou das situações em que acontece. Já ouviram aquele ditado, aceita que dói menos? É isso. Quanto mais a gente aceita quem a gente é,
as situações que acontecem no nosso dia a dia, como os outros são, menos autocobrança e sofrimento a gente vai ter. Tá? Porque a autocobrança, ela não é uma coisa boa. As pessoas falam, ai, Pamela, eu acho autocobrança uma coisa boa porque ela me previne de erros, de futuros erros. Isso é uma falácia. Isso é uma crença que a gente acreditou em algum momento, tá? Que foi nos ensinado, de que se a gente ficar se cobrando, a gente vai se prevenir de erros. A gente vai estar sempre à frente, a gente vai estar sempre fazendo melhor. Prestem atenção. E isso não é verdade. Tem muita gente que vive uma vida extremamente leve, tranquila, sem ficar se cobrando e que às vezes consegue fazer muito mais coisas do que você. É normal a gente criar expectativas das coisas que a gente quer, gente. É super normal. Mas a gente não pode se apegar, abraçar aquelas expectativas e morrer com aquilo. Na hora que não deu certo alguma coisa que você criou expectativa, abre mão, solta. Deixa aí. Se você deixar aí, você vai parar de se cobrar. Mas não, eu tinha que ser daquele jeito. Por que eu não fiz? Eu não poderia ter comido tal coisa. Eu deveria hoje ter levantado cedo e feito os exercícios. Eu deveria ter dado conta hoje de todos os e-mails da minha caixa de e-mails. Isso é uma não aceitação de você mesmo. Isso é uma não aceitação da sua realidade. E isso é você estar apegado com expectativas que você criou. Pensa nisso. Olha, tem muita coisa que dá pra falar sobre autocobrança. A autocobrança tem muito a ver com autocontrole, com perfeccionismo, com processo de procrastinação, enfim, é um mundo. Mas a nossa ideia é justamente trazer um pouquinho de cada assunto para vocês começarem vislumbrando algumas coisas aí na vida de vocês, aos pouquinhos. Tá? Enfim, como foi uma disputa mega acirrada, autocobrança e procrastinação, eu nem vou fazer votação para quinta-feira, eu vou deixar procrastinação para quinta-feira, tá? E a partir de hoje eu vou voltar a fazer lives. Eu tinha feito uma semana de lives, né, pro período das limpezas emocionais, mas agora eu resolvi retomar todas as terças e quintas, das 8 às 9 da noite, por tempo indeterminado. E cada dia, cada terça e cada quinta, a gente vai estar falando sobre um tema. Hoje foi sobre autocobrança, quinta será sobre procrastinação e na semana que vem vocês vão votar outros temas. Quem já quiser ir me mandando sugestões por WhatsApp, pelas redes sociais, mandem, tá? Eu super agradeço. E é isso, vamos conversar, vamos debater um pouquinho sobre esses assuntos, porque é uma forma de vocês também começarem a olhar para a vida de vocês com outros olhos. E colocar um pouco mais de leveza, de alegria, de felicidade aí no dia a dia de vocês, porque é possível viver uma vida bem mais gostosa, talvez, daquela que você estava vivendo agora no momento. Tá bom? Gente, eu super agradeço, eu sei que tem gente que entrou agora, tipo, Bri, beijo, meu lindo, mas realmente eles nos cortam aqui, eles nos podam. A gente não pode ficar muito tempo. Obrigada, quinta-feira eu espero vocês. E se eu não respondi alguma coisa, me mandem as suas dúvidas e sugestões de próximos temas também aqui em inbox pra mim, tá bom? Beijo! Fiquem bem! Beijo!